Devocional dia 9, uma vida com propósitos, o que faz Deus sorrir. Em Números 6:25, diz assim: Sorria para mim, seu servo, ensina-me a forma correta de viver. O sorriso de Deus é o objetivo da sua vida. Uma vez que agrada a Deus, é o primeiro propósito de sua vida. Sua mais importante tarefa é descobrir como fazer isso. A Bíblia diz: compreenda o que é agradável a Cristo e então faça-o. A Bíblia dá um exemplo claro de uma vida que agrada a Deus. Seu nome era Noé. Noé, todo mundo estava moralmente arruinando. Todos viviam para o próprio prazer e não para o de Deus. Deus não consegue achar ninguém sobre a terra interessado em agradá-lo. Então, lamentou e se arrependeu de ter feito o homem. Deus ficou tão indignado com a raça humana que pensou em destruí-la, mas houve um homem que fez Deus sorrir. A Bíblia diz: mas Noé dava a alegria ao Senhor. Deus disse: esse sujeito me agrada, ele me faz sorrir. Vou começar tudo de novo com a família dele. Porque Noé agradou a Deus. Você e eu estávamos vivos hoje, observando a vida dele. Aprendemos 5 atos de adoração que fazem Deus sorrir. Deus sorri quando o amamos acima de qualquer coisa. Noé amava a Deus mais que qualquer coisa no mundo, mesmo quando ninguém mais amava. A Bíblia diz que durante toda a sua vida, Noé seguia a Deus ininterruptamente e desfrutava de um íntimo relacionamento com ele. Eis que Deus mais quer de você é um relacionamento. Essa é a mais espantosa verdade do universo, que o nosso Criador nos queira como companheiros. Deus criou você para amá-lo e deseja que você também o ame. Ele diz: não quero sacrifícios, quero o seu amor. Não me interesso por suas ofertas. O que eu quero é que você me conheça. Você consegue sentir nesse versículo a paixão que Deus tem por você? Deus o ama profundamente e deseja que você também o ame. Ele anseia que você o conheça e que use seu tempo para ficar ao lado dele. Deveria ser o maior objetivo da sua vida. Nada se compara em importância. Jesus o chamou de o maior mandamento. Ele disse: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro maior mandamento. Deus sorri quando confiamos nele completamente. A segunda razão pela qual Noé agradou a Deus foi o fato de ele ter confiado em Deus, mesmo quando isso não fazia sentido. A Bíblia diz: pela fé, Noé construiu uma embarcação em terra seca. Ele foi alertado a respeito de algo que não podia ver e agiu com base que lhe fara dito. Por conseguinte, Noé se tornou amigo íntimo de Deus. Deus chega para Noé e diz: estou decepcionado com os seres humanos. Em todo o mundo, ninguém além de você pensa em mim. Mas Noé, quando olhou para você, começou a sorrir. Estou satisfeito com sua vida. Então vou inundar o mundo e começar tudo de novo com sua família. Quero que você construa um barco gigantesco,
o qual salvará você e sua família e os animais. Havia 3 problemas que poderiam ter despertado dúvidas em Noé. Primeiro, Noé jamais tinha visto chuva, pois antes do dilúvio, Deus irrigava a terra com água que brotava do solo. Segundo, Noé vivia a centenas de quilômetros do oceano, e mesmo que pudessem aprender a fazer um navio, como faria para colocá-lo na água? Terceiro, havia o problema de reunir todos os animais e depois tomar conta deles. Mas Noé não reclamou nem deu desculpas. Confiou em Deus completamente e fez Deus sorrir. Confiar em Deus completamente significa crer que Ele sabe o que é melhor para a sua vida. Você espera que Ele cumpra suas promessas, ajude-o com seus problemas e faça o possível quando necessário. A Bíblia diz também: o que agrada a Deus são pessoas que temem e põem em sua esperança no seu amor. Põe a sua esperança no seu amor. Noé levou 120 anos para construir a arca. Imagino que ele tenha enfrentado muitos dias desanimadores, sem nenhum sinal de chuva. Ano após ano, ele era implacavelmente criticado como um louco que pensa ouvir a voz de Deus. Imagina que os filhos de Noé deviam frequentemente ficar constrangidos com barcos gigantescos que estava sendo construído em seu quintal. Mesmo assim, Noé seguiu confiando em Deus. Em quais áreas de sua vida você precisa confiar em Deus completamente? Confiar em Deus é um ato de adoração. A Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Deus sorri quando lhe obedecemos, incondicionalmente. Salvar a população animal do mundo inteiro de uma inundação exigiu enorme cuidado com a logística e com os detalhes. Tudo tinha de ser feito exatamente segundo as orientações de Deus. Deus não disse: construa qualquer barco velho que lhe agrada, a Noé. Ele deu instruções detalhadas quanto ao tamanho, forma, materiais utilizados na arca, bem como a respeito da quantidade de diferentes animais a ser trazido a bordo. A Bíblia nos conta sobre a reação de Noé. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Repare que Noé obedeceu completamente. Nenhuma instrução foi deixada de lado. E exatamente do modo e no tempo que Deus determinou. Isso é devoção. Não admira que Deus tenha sorrido para Noé. Se Deus lhe solicitasse a construção de um barco gigante, você não acha que teria algumas dúvidas, objeções e restrições? Noé não teve. Ele obedeceu a Deus incondicionalmente. Isso significa fazer qualquer coisa que Deus lhe pedir, sem duvidar nem hesitar. Todo pai sabe que obediência atrasada é, na verdade, desobediência. Deus não lhe deve explicações ou motivo para tudo o que ele manda fazer. A compreensão pode esperar, mas a obediência não. A obediência imediata lhe ensinará mais sobre Deus do que uma vida inteira de discussões bíblicas. Na verdade, você jamais compreenderá algumas ordens sem que as tenha obedecido primeiro. A obediência libera a compreensão. Frequentemente, tentamos oferecer a Deus uma obediência parcial.
Queremos escolher as ordens aos que obedecemos, fazemos uma lista das ordens de que gostamos e que obedecemos, enquanto deixamos de lado as que acreditamos ser absurdas, difíceis, custosas ou impopulares. Vou à igreja, mas não vou dar dízimo. Vou ler a Bíblia, mas não perdoarei a pessoa que me magoou. Todavia, obedecer parcialmente é desobedecer. A obediência incondicional com entusiasmo. A Bíblia diz: obedeçam a ele de coração alegre. Esta foi a atitude de Davi. Ensina-me, Senhor, a cumprir todas as tuas ordens escritas, então eu te obedecerei até o fim da vida. Tiago, falando aos cristãos, disse: nós agradamos a Deus pelo que fazemos e não somente pelo que cremos. A palavra de Deus é clara quando diz que não há como você merecer a salvação. Ela vem pela graça e não por esforço. Mas como filho de Deus, você pode agradar o seu Pai Celestial por meio da obediência. Deus sorri quando louvamos e damos graças continuamente. A vida de Noé agradou a Deus porque ele viveu com um coração cheio de louvor e ações de graça. A primeira atitude de Noé, após ter sobrevivido ao dilúvio, foi expressar sua gratidão a Deus oferecendo um sacrifício. A Bíblia diz: depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor, tomando alguns animais e aves puros, ofereceu-os como holocausto, queimando sobre o altar. Por causa dos sacrifícios, Jesus não oferecemos mais sacrifícios de animais, como fez Noé. Em vez disso, foi-nos dito que oferecemos a Deus um sacrifício de louvor. Davi disse: louvai o nome de Deus com cânticos e proclamarei sua grandeza com ações de graça. Isso agrada ao Senhor. Algo maravilhoso acontece quando oferecemos louvores e ações de graças a Deus. Quando trazemos gozo ao coração de Deus, o nosso próprio coração se enche de alegria. Deus sorri quando usamos nossas habilidades. Após o dilúvio, Deus deu a Noé estas simples orientações: sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Tudo que vive e se mova servirá de alimento para vocês, assim como lhe dei vegetais, agora lhe dou todas as coisas. Deus disse: é tempo de seguir com sua vida. Faça as coisas que foram determinadas. Você deve ter a sensação de que o único momento em que Deus se agrada de você é quando você está envolvido em atividades espirituais, tais como ler a Bíblia, assistir aos cultos na igreja, orando ou divulgando a sua fé. E você deve pensar que Deus é indiferente às outras áreas de sua vida. Na verdade, Deus gosta de atentar para cada detalhe de sua vida. Esteja você trabalhando, brincando, descansando ou comendo. Ele não perde um único movimento que você faça. A Bíblia diz: os passos dos justos são dirigidos pelo Senhor. Ele se agrada de cada detalhe da vida deles. A Bíblia diz: ele formou cada um e agora observa tudo o que fazemos. Você não glorifica ou agrada a Deus escondendo suas habilidades ou tentando ser outra pessoa. Você só agrada sendo você mesmo. Sempre que você despreza uma parte de si mesmo, está desprezando a soberania e a sabedoria de Deus ao criá-lo. Deus diz:
Você não tem direito de argumentar com seu Criador. Você é meramente um vaso de barro modelado por um olheiro. O barro não questiona por que você me faz desse jeito. No filme Carruagens de Fogo, o corredor olímpico Eric diz: Creio que Deus me faz para um propósito, mas Ele também me fez veloz. E quando corro, sinto que agradam a Deus. Mais tarde ele diz: desistir de correr seria desprezá-lo. Não existem habilidades não espirituais, somente habilidades mal empregadas. Comece a usar as suas para prazer de Deus. Deus também tem prazer em ver você desfrutar da criação. Deus tem prazer até mesmo em observar o seu sono. O que Deus leva em consideração a atitude de seu coração é agradar a Ele, é seu mais intenso desejo. Este foi o objetivo da vida de Paulo. Porém, acima de tudo, o que nós queremos agradar ao Senhor, seja vivendo no nosso corpo aqui, seja vivendo lar com o Senhor, quando você vive sob a luz da eternidade, seu enfoque muda de quanto prazer posso ter na minha vida para quanto prazer Deus pode ter em minha vida. Deus procura pessoas como Noé no século 21, pessoas dispostas a viver o prazer de Deus. Lá na Bíblia diz: lá do céu, o Senhor olha para a humanidade, procurando alguém que compreenda seus planos, procurando alguém que deseje comunhão com Ele. Você tomara providências para que o ato de ser agradável a Deus se torne o objetivo de sua vida? Não há nada que Deus não faça pelas pessoas totalmente concentradas neste objetivo.